Cara, eu confesso que eu gostei muito, tá? Gostei muito. Se essa informação, de fato, vier a ser concretizada contra o Fluminense na quinta-feira, eu acho que é até uma escolha muito inteligente por parte do Felipe Luiz, porque ele preserva alguns jogadores, valoriza alguns dos atletas que estiveram com ele durante esse período de data FIFA, né? Até por uma questão de entender que logo mais tem um jogo muito importante no domingo. Só que, assim, o que mais me surpreende são duas coisas na realidade. A primeira delas é o fato do Cleiton passar à frente realmente do Davi Luiz, tá? Eu acho que isso tem que acontecer. Já deveria ter acontecido com o próprio Tite, só que o Tite ele era muito paneleiro, tá? E se o Felipe Luiz fizer isso, ele vai estar dando um recado muito importante para esse elenco e para o torcedor. O primeiro é que pode estar chegando ao fim aí a passagem do Davi Luiz com a camisa do Flamengo no final da temporada, sem a renovação. E segundo, galera, o Tite já deveria ter feito isso há tanto tempo, porque a gente está falando de um atleta da base que ele elogiava tanto e pouco deu oportunidade. A gente só vai realmente conhecer e saber se o Bahia está pronto para ir para a guerra se a gente vê ele lutando, irmão, nessa guerra. Então, assim, é um confronto complicadíssimo que ele vai ter pela frente e eu acho que é a chance de ouro que esse garoto vai ter para mostrar o seu devido valor para o torcedor e principalmente para o Felipe Luiz. A outra coisa que me chama atenção é o fato de ver o Alcaraz jogando mais avançado, tá? Por quê? Eu lembro que durante os jogos que ele entrou, né, vindo do intervalo, no segundo tempo, ele inicia o jogo atuando como volante, mas a gente vê que ele tem uma característica ofensiva e uma veia ofensiva muito grande. No jogo contra o Corinthians, ele dá uma finalização que ele até acaba pegando muito mal na bola e isola, mas no jogo contra o Bahia, ele chuta uma bola no travessão que é um puta de um porradão. Então, assim, é um cara que me surpreendeu positivamente jogando mais avançado e principalmente entendendo que a gente sempre esteve em busca de um reserva para o Arrascaeta, de um reserva para estar utilizando nessa vaga enquanto o Arrascaeta estiver convocado ou quando a gente quiser fazer qualquer tipo de alteração. Isso, para mim, é o que me enche os olhos, porque está me mostrando que o Felipe Luiz está atento aos mínimos detalhes, ao ponto de colocar o Everton Araújo, que era um jogador que chamava muita atenção durante os jogos com o próprio Tite, para jogar ao lado do Alan. É, de certa forma, um pouco perigoso? É, Renan. Mas, assim, o papel do treinador não é, literalmente, abrir mão dos jogadores. O Alan pode ser um jogador questionado para todo mundo aqui. Todos nós podemos virar e falar, nossa, eu não aguento mais o Alan. Mas o Felipe Luiz, como treinador, ele não pode abdicar desse cara. Por quê? Primeiro, porque ele está acabando de chegar. Segundo, porque ele é um ativo do clube. Se ele está ali, é porque subentende-se que ele tem condições de jogar. Eu acho que uma coisa está automaticamente relacionada à outra. E aí, cara, eu vou te falar. Em um time organizado, o Alan pode ser útil, Renan. Anote essas palavras. Porque, assim, a gente viu no time do Tite tão bagunçado, vários jogadores que hoje estão jogando bem, como o próprio Pulgar, que teve 2 partidas muito boas com o Felipe Luiz nos 2 primeiros jogos, a gente pode ver o Alan dando a volta por cima, porque vai encontrar um Flamengo muito mais organizado e que vai parar de exigir tanto dele, que é um jogador que possui limitações. A gente pode ver o Felipe Luiz fazendo com que o Flamengo jogue numa rotação que faça o Alan ter as suas principais características utilizadas dentro de campo. O Alan, quando ele chega no Flamengo, a maioria dessas páginas de estatística falam do seguinte: o Alan é o jogador que mais desarmou desde 2019. O Alan é o jogador que mais acerta passes longos desde 2019. E a gente via que no Flamengo não estava acontecendo isso. Será que o Felipe Luiz pode ser responsável por resgatar mais um jogador? Aí eu vou te falar um negócio, Renan. Se o Felipe Luiz
consegue fazer alguma coisa nesse sentido, isso me dá muitos indícios de que trabalho com o Tite não existia. Ele tentava privilegiar tanto os seus jogadores, e alguns desses jogadores muitas das vezes nem mereciam, e ele tentava privilegiar tanto esses caras que ele esquecia que ao mesmo tempo ele estava ferrando diversos atletas. E um deles pode ter sido o Alan. Porque eu lembro que o Alan teve alguns jogos que a gente até falou bem dele, mano. Ele não faz um jogo desastroso no 4-2 contra o Atlético Mineiro. Ele fez um jogo mal ou bem, ok. Não foi um jogo desastroso igual a gente viu acontecer em outras oportunidades. Então, assim, a minha expectativa com o Alan pode ser respirar novos ares por consequência de uma organização tática que o Felipe Luiz pode estar dando a esse Flamengo. É uma coisa que eu quero ficar muito de olho na quinta-feira, caso essa escalação se confirme. No mais, eu acho que ele repete por padrão. O Bruno Henrique e o Gabriel, para mim, não deveria mexer mesmo. O Rossi, idem, o próprio Wesley, é muito bom ver que ele não se lesionou. Eu fiquei muito preocupado, porque eu acho que hoje, com essa organização que eu acabei de citar, tática do Flamengo, Renan, o próprio Wesley mostrou que as virtudes dele são muito mais valorizadas para esse estilo de jogo que as do próprio Varela. O Varela tem uma veia muito defensiva e pouco apoia. Enquanto um Flamengo que marca alto, um Flamengo que ataca muito, ter um jogador com a característica do Wesley, que é um jogador rápido, que apoia, pode não ser tão bem, mas quem sabe ele evolui, né? Afinal, agora a gente tem um técnico que é lateral. Será que a gente vai ter gol de lateral de novo? Eu não sei. Vamos aguardar. Só que, assim, é a primeira vez em muito tempo, e a gente citou isso na segunda-feira, e eu volto a dizer, é a primeira vez em muito tempo que depois de uma data FIFA ou de qualquer paralisação, por seja lá o motivo, Renan, é a primeira vez que eu volto um pouco animado. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tenho a sensação de que a gente vai ver trabalho. A gente vai ver um time muito preciso nas suas ações com bola. A gente vai ver um time do jeito que a gente quer ver o Flamengo. Pode vencer, pode perder. O futebol é isso. A gente enfrenta um Fluminense muito pressionado pela luta contra o rebaixamento. Só que, irmão, o torcedor ele nunca vai deixar de valorizar o time que se doa em campo, que tenta, que não abdica em nenhum momento de atacar. E é o que a gente estava vendo com o time do Tite. E é por isso que as críticas aconteciam. Se a gente visse um Flamengo interessado dentro de campo, com certeza as críticas não cairiam, talvez, tanto sobre o Tite, porque o futebol realmente é uma caixinha de surpresas e reserva alguns episódios nem sempre positivos para o torcedor. Só que de uma coisa eu sei, cara, eu tô muito ansioso para ver esse jogo de quinta-feira. Não vou, repito, não vou elevar a minha expectativa, só que ao mesmo tempo eu estou bem animado para saber como esse time vai se portar frente a um Fluminense que está realmente muito pressionado, Renan. E se as mudanças forem essas, eu estou bem tranquilo, porque as escolhas, na minha opinião, foram acertadas. Todas elas, até a do Alan. Até a do Alan, para mim, ele acerta. Porque se você for olhar, não tem nenhum outro volante. Ele usou todos. E os outros que tem estão tudo na seleção, a opção seria realmente Léo Ortiz. Só que eu acho que o Felipe Luiz não vai ficar inventando improviso, sabendo que o Léo Ortiz é talvez hoje o melhor zagueiro que a gente tem no nosso elenco. É pouco para dizer isso? É pouco. Mas entendendo a qualidade que ele tem, eu acho que ele é o melhor zagueiro que a gente tem hoje facilmente, Renan.